A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Vamos lá para mais um estudo bíblico. Voltei, tô de volta aí depois de dias sem gravar vídeo, né? Nem compartilhar, eu tô compartilhando mais meus vídeos, né? Eu pensei que algumas pessoas dos meus contatos ia buscar, mas não estão buscando, né? Mas tá bom. Aqui eu não tô para reclamar, não. Então eu voltei, né? E Deus me colocou no coração hoje para falar das lutas dos cristãos, né? Do dia a dia que a gente passa, das aflições da vida, para dar ânimo para vocês, para dar força. Eu acabei de vir de uma batalha espiritual, né? Que o inimigo se levantou grandemente na minha vida e a todos nós que a Bíblia fala que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, nós padeceremos perseguições. Então a gente vai ser, nós vamos ser perseguidos, entendeu, irmãos? Então a gente tem que levar isso com a gente, por quê? Porque quer no ambiente de trabalho, quer no dia a dia, até nas nossas famílias, próprias famílias. Por quê? Porque vai ter alguém que vai crer no Senhor e vai ter outra pessoa da família que não vai crer. Então essa que não vai crer vai se levantar e se opor contra aquela que crê. Porque aquela que crê vai defender princípios bíblicos morais. E as que não crê não vão se curvar a esses princípios, como a gente também não se curva ao sistema deste mundo. Que o sistema desse mundo é contaminado pelo pecado, pela injustiça, pela... como que se fala? Pela desonestidade. Então é o sistema que conta uma mentira com aparência de verdade. Então ela lubridia as pessoas, engana as pessoas que não têm conhecimento bíblico, porque eu falo sempre para os meus ouvintes, os seguidores do meu canal, sempre vá estudar as escrituras. Mas as pessoas, o inimigo enche as pessoas de afazeres, né? De trabalho, de diversão, de muitas coisas, para justamente a pessoa não ter tempo para ir para a Bíblia. Entendeu? Uma vez antes de me converter, eu estava já buscando estudar as escrituras, né? Que eu estava frequentando templos religiosos e acabei saindo porque o próprio Senhor me tirou de lá, né? Quando eu vi que era uma manipulação, um engano danado, né? Então, que acontece? Eu estava na rua e eu peguei o folhetim de uma moça e esse folhetim tinha umas passagens e ela... só que nesse folhetim não tá na Bíblia isso, mas tá de acordo com o que tá na Bíblia, entende? Tava escrito assim: o ser humano arruma tempo para tudo nesse mundo, menos tempo para mim. Isso é uma grande verdade, porque a gente fala que não tem tempo para Deus, para estudar as escrituras, mas a gente tem tempo para se divertir, a gente arruma, né? A gente arruma, é um puxão de orelha isso, e não é meu, tá? É do Senhor. Então a gente arruma tempo para se divertir, arruma tempo para trabalhar, arruma tempo para dormir, arruma tempo para tudo. Todas as coisas a gente arruma tempo. Mas quando fala de ir para a Bíblia, de estudar, porque a pessoa pensa que ir para Deus é só ir na igreja uma vez por semana ou duas, escutar a palavra e pronto, acabou. Ela não precisa ler a Bíblia, ela só ora e acabou. Antes de dormir, acorda a hora, agradece o Senhor e tá tudo certo. Mas não é assim, irmãos. Infelizmente, o Senhor quer esforço de nossa parte para a gente ter conhecimento dele, entendeu? Para a gente ter intimidade com o Senhor. E para as bênçãos do Senhor vir derramadas nas nossas vidas, a gente precisa ter conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Aí quando fala isso, diz o quê? Libertará do quê? Não só do pecado, mas do pecado também da nossa carne. Entendeu? Porque a gente foi contaminado com o pecado. Mas fala, libertar de enganos, de manipulações que o mundo, desde que a gente pisou nesse mundo, irmãos, o que acontece? Os governantes, a mídia que são conduzida pelos governantes, ela recebe lá os dinheirinhos lá, né? Para poder manipular a verdade. Não estou falando que tudo que a mídia fala é mentira. Tem algumas coisas que são verdade. Mas a que a mídia convencional fala, a maior parte das notícias são manipuladas. Entendeu? E quando você vai para as escrituras, você quer destravar sua mente, você quer conhecer a verdade, leia a Bíblia. É o livro mais completo que o ser humano pode ler e estudar, é a Bíblia. Você vai enxergar o mundo de outra maneira, você vai enxergar a si mesmo de outra maneira, você vai enxergar as pessoas de outra maneira, vai entender a manipulação que está no mundo, os enganos dos governos,
os enganos que as religiões plantam para poder enganar as pessoas, levar a pessoa para o engano, tanto para tirar o dinheiro dela, quanto também para fazer a obra do diabo, porque as pessoas, elas tendem a achar que a igreja é a salvação para tudo. A igreja, eu falo institucional, um prédio, um edifício. A verdadeira igreja, para quem não entende muito de conhecimentos bíblicos, de termos bíblicos, igreja é o corpo de Cristo, não tem nada a ver com o prédio, com uma denominação. E eu sei que muitos dos meus seguidores já entendem isso, mas para os novos seguidores que estão vindo no meu canal, entenderem o que é a igreja. A igreja não tem nada a ver com um templo religioso. A igreja é o corpo de Cristo, onde cada salvo, cada pessoa que entregou a vida para Jesus, ela salva e entra no corpo de Cristo, onde ele é a cabeça. Imagina o seu corpo, você não tem a cabeça? Então, a cabeça do corpo de Cristo é ele é a cabeça. E cada um que entrega a vida para Jesus de coração, entra no seu quarto, confessa Jesus como o único suficiente Salvador e aceita ele, e quer mudar de vida, não quer levar mais aquela vida cheia de pecado, cheia de enganos, de mentira, de traições, que acontece? O Espírito Santo vem morar dentro da pessoa, tá? E aí o que acontece? Aí você conhece, estuda as escrituras, tem vontade de estudar as escrituras, você vai aos poucos entendendo o que está por trás do mundo, o que está por trás do governo, das religiões, que esse mundo aqui é como, para quem assistiu o filme Matrix, né? Esse mundo aqui é um mundo de ilusão, é um mundo de Matrix. Aqui nós estamos numa Matrix. O mundo verdadeiro é o que Jesus foi preparar para nós lá nos céus, na nova terra e no novo céu, que está escrito na Bíblia, Nova Jerusalém também, né? Tem Nova Jerusalém espiritual, novos céus e nova terra. É esse o mundo que Jesus foi preparar, que é o mundo real, né? Esse mundo aqui é um mundo de engano. Por quê? Porque Satanás plantou o sistema do engano aqui, entendeu? Então ele manipula as pessoas falando um monte de mentira de forma doce, de forma que agrada a carne, com aparência de verdade. E a pessoa que não estuda as escrituras acredita. Quando nós entramos nesse mundo, os nossos pais ensinaram, não por maldade, é que eles foram ensinados assim. Então eles colocaram na nossa cabeça que certas coisas eram certas, porque eles achavam que era certa. Porque a televisão falou que era, o governo falou que era, né? E tudo isso é uma grande manipulação. Então quando você vai para a Bíblia, você entende que a Bíblia é antimundo. Então, tudo que o mundo te ensinou ao longo da sua vida aqui nesse mundo, você entende quando lê a Bíblia que é tudo errado, que você aprendeu é tudo uma mentira, que a verdade só está nas escrituras. As escrituras é um livro, gente, como que eu posso dizer para vocês? É um livro, é um manual de sobrevivência do cristão nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno. O próprio Jesus falou, aí vem o príncipe desse mundo, e eu vou me embora porque nada tenho com ele. Entendeu? Porque quando Adão pecou, ele entregou a terra para Satanás. Deus criou o mundo, criou a terra, criou o universo. Aí deu para Adão cuidar da terra, lavrar a terra e cuidar da terra, cuidar dos animais, né? E usufruir das lavouras, comer, se alimentar dali. Quando Adão e Eva pecou, o que aconteceu com eles? Eles entregou para Satanás. Entendeu? Então, por isso que Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Por enquanto, que Jesus vai tomar de volta e entregar para o Pai novamente, que é no final dos tempos, aonde nós já estamos, tá? Nós ainda não estamos nós estamos no princípio de dores, já estamos nos aproximando da grande tribulação, ainda não estamos totalmente nela, na grande tribulação, mas vamos entrar já. As catástrofes, os sinais já estão tudo aí, né? Terremoto, cada vez escala rixa de maior, furacões, cataclisma, enchente, queimadas, porque a palavra fala assim, ó, nos últimos tempos, esses sinais vão acontecer, sinais na terra, no céu, as catástrofes e guerra, rumores de guerra, cada vez mais intensamente, porque tudo isso sempre existiu, tá, irmãos? Mas agora está em intenção cada vez maior, cada vez que vai passando os tempos, a intenção disso daí, a proporção vai sendo maior, entendeu? Por quê? Porque, e outro sinal do final dos tempos, qual que é? O esfriamento do amor do ser humano para com o outro, pai matando filho, filho matando pai por causa de dinheiro, de heranças, já está tudo aí, todo mundo já está vendo, só os cegos que não vê, né?
cegos espirituais, eu digo, né? Que acontece? É a apostasia, desistência da verdade. O que é apostasia? Desistência da verdade. Lá atrás, nos anos 80, nos anos 90, as igrejas pregavam a verdade da Bíblia. Hoje não pregam mais, é tudo distorcido. E as pessoas estão seguindo esses mestres, esses pastores, e não examinam nas escrituras se o que eles dizem está certo ou não. Por quê? Porque não tem tempo ou não querem ter trabalho de ler a Bíblia. E muitos cristãos vão aceitar o anticristo que está por vir. Por quê? Que já está por vir, não, já está no mundo, né? Ele só não se revelou, a gente não sabe quem esse dito cujo é ainda, mas ele já está no mundo agindo, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas vão aceitar, dizem que a maioria vai aceitar o governo do anticristo. Por quê? Porque para você ser cristão, né? Muitas pessoas, e foi ensinada nas igrejas, que ser cristão é você viver próspero, você tendo prosperidade financeira, você tendo empresa, você tendo vida regalada na terra. Algumas igrejas pregam isso, tá? Algumas igrejas físicas, né, que chamam de igreja, né, porque isso não é a igreja verdadeira, né? A igreja verdadeira, como eu disse, é o corpo de Cristo. E então, o que acontece? Essas igrejas pregam essas coisas, mas a verdadeira igreja, ela prega a realidade, não prega fábulas nem enganos. Então, o que acontece, meus irmãos? Para vocês entenderem, como que eu posso colocar assim para me fazer entender? Muitas das pessoas, elas querem prosperidade, então ela quer riqueza, ela quer vida regalada na terra. O cristão, ele tem momentos de regozijo na terra, o cristão verdadeiro, eu digo, tá? Porque tem os cristãos falsos, tá? Daqui a pouco eu chego nesse ponto. Tem momentos de alegria? Tem, nesse mundo aqui tem. Tem pessoas boas nesse mundo? Tem, não tem só pessoas más. Tem coisas boas? Tem também, mas a maior parte desse mundo é corrompido. É corrompido pelo pecado, pela injustiça, pela inveja, pela ganância, pelo ódio, pela disputa, entendeu? Então um quer ser maior que o outro, um quer ser melhor que o outro. Então tá tudo aí, né? E o que acontece, meus irmãos? Os apóstolos de Jesus Cristo, o que eles passaram? Eles sofreram perseguição. Alguns foram queimados vivos por Nero, feito de tocha. Outros foram... Paulo foi degolado, né? E é o que eu falo sempre, foram perseguidos, injustiçados, caluniados. E é o que a gente vai passar hoje. Infelizmente, todos que querem viver, diz carta ao Timóteo, de Paulo ao Timóteo, piedosamente em Cristo, padecerão perseguições. Por isso que ninguém quer ser cristão verdadeiro, porque a pessoa quer vida só regalada na terra, entendeu? E isso não é a vida de um cristão. A vida de um cristão é vida de bênção, sim, você vai ter uma vida abençoada, mas a bênção que Deus te dá não tem nada a ver com prosperidade financeira. Na Bíblia, quando fala de prosperidade, vida e abundância, fala de sabedoria, fala de você ajudar o seu próximo, naqueles que têm necessidade, você ter condição de ajudar. Fala de dons espirituais, fala de Deus até te dá não deixa faltar alimento na sua casa, mas não é riqueza física, material. Ele te dá aquilo que você precisa. Às vezes você não precisa nem pedir em oração coisas materiais, porque se o seu coração estiver desprendido das coisas materiais e você orar pelas pessoas, pelos irmãos, para ele ter saúde, para ele ter sabedoria espiritual, para ele não ser enganado no mundo, para Deus mostrar a verdade, para Deus converter as almas das pessoas, Deus vai te dar as outras coisas, buscar o reino do céu e todas as coisas elas serão acrescentadas, sem nem que você peça. Porque quando você pede, você está mostrando para Deus que o seu coração está naquilo. Primeiro naquilo e depois buscar Deus. Não, você tem que buscar a Deus e pedir pelos irmãos, pedir pela conversão, pedir mesmo que a gente sabe que as profecias vão se cumprir, mas pedir para que não tenha tanta violência no mundo, pela paz mundial, para os governos não serem tão corruptos como são, né? Apesar que tudo isso é profecia e vai se cumprir, né? Mas a oração nossa tem que ser assim, entendeu? Interceder pelas pessoas, pedir discernimento para as pessoas terem discernimento, pedir para as pessoas ter saúde, ter paz, união entre as famílias. É isso que a gente tem que orar. Essa é a oração conforme a vontade de Deus. Não é ficar pedindo me dá casa, me dá carro, me dá prosperidade. Isso daí é coisa que o diabo ofereceu ao Senhor Jesus. O que ele falou? Se prostrado me adorar, darei o reino dessa terra toda.
Então, quer dizer, as pessoas estão fazendo isso, estão circunvando e, pior ainda, elas estão se vendendo barato. Só para ter crédito, só para ter isso, só para ter aquilo. Tudo que o anticristo pode oferecer e o diabo pode oferecer, as pessoas estão pedindo e o diabo está dando. E ela agradece a Deus, achando que é Deus que está dando. Só que ela não lê as escrituras. Deus abençoa, ele dá as coisas, dá. Só que não dessa forma que é colocado nas igrejas de pedras. Entendeu? Então as pessoas não entendem. E é o que elas querem buscar. Então o coração dela está indo para o engano em vez de estar indo para a verdade. Porque os apóstolos sofreram. Então, eles foram perseguidos. Nós também vamos ser. Está em Apocalipse, isso é só ler. Apocalipse, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro. Entendeu? Tá tudo lá, que os cristãos eles vão ter momentos na terra bons, vão ter momentos abençoados, Deus vai nos proteger, vai nos guardar de todo mal. Enquanto não chegar a nossa hora, porque um dia vai chegar a nossa hora, a gente vai morrer, os apóstolos morreram, entendeu? E eram santos, era povo de Deus, e morreram. A gente vai morrer, a não ser que Cristo volte antes, né? Para nos arrebatar, como diz 2 Tessalonicenses e Apocalipse. Mas enquanto ele não voltar, a gente está correndo o risco de um dia a gente vir a morrer. E ele vai nos ressuscitar como ele prometeu. Isso é para quem crê. Quem tem fé verdadeira acredita nessas coisas. Quem não tem a fé verdadeira não acredita. Acha que você vai viver em espírito a vida inteira lá no céu. Não vai. Você vai ter um corpo igual ao de Cristo. Um corpo glorificado sem pecado. Entendeu? Então, que acontece? A gente tem que ter força. Quando eu oro para Deus, quando eu estou passando pelas minhas tribulações, o inimigo se levanta na minha vida, ele se levanta até para acabar com a minha obra, de gravar meus vídeos, de pregar aonde eu vou, para as pessoas falar de Jesus, falar de Deus, entendeu? Quando a gente faz isso, o inimigo se levanta, ele não quer que a gente fale a verdade para as pessoas. Quando a gente prega na internet as verdades, nós somos chamados de fake news, o vídeo nosso é derrubado, nós corremos o risco de ser punido. Por quê? Porque a gente está tentando abrir os olhos da pessoa. O meu chamado o meu dom que Deus me deu, é abrir os olhos do povo de Deus para que eles acordem e saiam da mentira e vá para a verdade. Só que aí não cabe a mim impor isso daí, porque o meu vídeo eu já falei, não é de imposição, é de autoanálise, reflexão. Se você refletir, você pensar na sua vida, você pensar como você está conduzindo ela e se arrepender e aceitar Jesus como Salvador. Mas isso não é uma imposição, é uma escolha de cada um, que cada um vai ter que fazer. Ou ele aceita o mundo ou ele aceita Deus. Jesus falou, não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou serve o mundo. Ou você serve a Deus e serve a riquezas, o dinheiro. Porque o dinheiro, ele é para a gente usar com sabedoria. O dinheiro, a gente precisa dele nesse mundo, certo? A gente precisa das coisas desse mundo. Mas a palavra fala, usai das coisas desse mundo como se não usasse. O que isso quer dizer? Para a gente não ser dominado pelas coisas. Entendeu? Para as coisas não afastar a gente de Deus, do propósito de Deus, de buscar a Deus, de conhecer a Deus nas escrituras, de orar conforme a vontade de Deus, de obedecer a palavra de Deus. Lógico que a gente não vai obedecer todas as coisas que estão na Bíblia, porque o Antigo Testamento, por exemplo, a gente não obedece ele mais na sua totalidade, a gente obedece só os princípios morais, como não matarás, não adulterarás, não levantar falso testemunho. Isso daí do Antigo Testamento a gente ainda está em vigor, a gente obedece, mas as leis cerimoniais que é tratada nos tempos de pedra hoje é da lei, Jesus já cumpriu, é nova aliança, então a gente não obedece essas coisas mais. Então você apedreja mulher adúltera, no Antigo Testamento apedrejava, hoje não faz mais isso, entendeu? Tem muitas coisas que era do Antigo Testamento que hoje a gente não pratica mais, não é para nós hoje. Entendeu? A gente vive na nova aliança do Novo Testamento, que é a doutrina e os ensinamentos das cartas dos apóstolos para nós. Porque as cartas, para quem tem familiaridade com as escrituras, elas são direcionadas ao povo de Deus, à igreja. Carta, eu escrevo, Paulo fala assim, sempre assim, quem tem familiaridade com a Bíblia. Carta aos Coríntios, carta à igreja que está em Éfeso. Carta à igreja que está... A igreja não é um templo, tá? De novo, religioso. A igreja é um grupo de pessoas que se reúnem em qualquer lugar. Seja numa casa, seja numa garagem, seja debaixo de uma árvore, seja pregando de cidade em cidade. Essa é a igreja. Vai 5 pessoas vão pregar. Ou 5 pessoas vão se reunir para estudar a Bíblia em casa.
Ali tá a igreja formada, ali é a igreja, é o corpo de Cristo, é as pessoas que são a igreja. O Espírito Santo habita dentro de nós. Só que uma pessoa sozinha não é a igreja. Por isso que tem que se congregar, entendeu? Aí você fala, irmão, mas você fala para não ir na igreja e fala para se congregar. Se congregar é se ajuntar, não importa o lugar que você esteja. Não é o lugar que é o importante, é você estar unido para estudar as escrituras e estar unido para orar ou para louvar a Deus, para, né? Para isso, para adorar a Deus, para adorar o Senhor, entendeu? O nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, entendeu? É para isso que a igreja se reúne. A igreja é o corpo de Cristo, de novo, tá? Não estou falando de denominações, não. Então, porque eu não frequento denominações, eu não acredito mais. Deus já me livrou disso há muito tempo, desse engano. E é para isso que a gente faz o vídeo, para livrar, mas não para impor. A gente fala as verdades. Se vocês refletirem, analisarem, olhar para as escrituras, e olhar para o mundo, e olhar para o sistema... Porque o sistema do anticristo, ele não é uma coisa só, irmãos. Ele é sistema religioso corrupto, sistema político corrupto, sistema tecnológico corrupto e que mais? Sistema científico corrupto. Tá, tem gente boa na ciência? Tem, não estou falando que não tem, mas ela como um todo está corrompida. Tem gente boa nas religiões? Tem, mas é raro, você conta no dedo, a maioria é corrompido, entendeu? A maioria dos líderes são falsos profetas, a Bíblia relata isso daí, certo? Na tecnologia foi criada, dá para você usar a tecnologia que eu estou usando agora, usando dela para fazer o vídeo? Dá, pro bem? Dá, mas ela foi criada ela foi criada com propósito escuso para o mal, entendeu? A gente pode, porque Deus é assim, irmãos. Lembra de José do Egito? José do Egito foi vendido como escravo. Todo o mal que aconteceu na vida de José do Egito, Deus transformou em bem. Na vida dele ele virou governador, porque Deus era com ele e transformou. Ele foi preso, imagine, o cara foi preso, sendo servo de Deus, e Deus permitiu que ele fosse preso. Sabe o que é isso? Depois transformou e fez ele governador. Então, a tecnologia, Deus, ele pega o que foi criado para o mal, ele transforma para o bem, para a gente usar disso para poder levar a palavra. Só que lá na frente a gente vai ter que se desfazer disso. Porque isso aqui, ele rastreia a gente, entendeu? E quando vir o tempo da grande tribulação, a gente vai ter que se desfazer de todas essas coisas aí. Ou você se desfaz, ou você vai ser escravo do sistema como um todo. Quando eu falo sistema, né? Muitas pessoas não entendem. O sistema mundano, ele está corrompido em todo lugar. Nas empresas que a gente trabalha. Por isso que tem pessoas na nossa empresa que nos perseguem. Porque a pessoa em si, ela não entende. A nossa luta não é contra o ser humano, contra carne e sangue. A nossa luta, irmãos, é contra o que está por trás da pessoa. Que não é cristã, que não é de Deus. Ou que é falso cristão, entendeu? Por quê? Porque quem está por trás dela são os demônios. Entendeu? Então a nossa luta é contra os espíritos malignos que estão nos odiando nos lugares celestiais e terrestres. Entendeu? Existe a guerra espiritual. Muita gente acha que o mundo espiritual é brinquedo. Não é. Tá tendo uma batalha aqui. Eu estou gravando os vídeos. Tá tendo uma batalha à nossa volta. A gente não enxerga, porque é o mundo espiritual. Entendeu? Mas ela existe. Esse mundo existe. Entendeu? Então, quando a gente é perseguido no nosso trabalho, são pessoas que não são de Deus, que comete injustiça com a gente, que levanta calúnia, que quer derrubar a gente do nosso trabalho, da nossa função. Isso vai existir não só no nosso emprego, vai em qualquer lugar que a gente for, vai ter perseguição. Alguns vão nos ajudar porque são cristãos, são pessoas boas de verdade, entendeu? Mas aquele que é contrário à Bíblia, que é contrário à sã doutrina de Cristo, eles vão nos atacar, entendeu? E a gente tem que lutar contra eles, não contra as pessoas, mas o que está por trás dela, em batalha, em oração, pregando a palavra, que é a espada do Espírito, a palavra é a espada. A gente se reveste com as armaduras espirituais, que fala em Efésios lá, né? Carta aos Efésios, que fala que a gente tem que revestir das armaduras de Deus para lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, é guerra espiritual, entendeu? Então, o cristão, ele tem que entender isso daí, que a gente está numa batalha espiritual. Enquanto o cristão não entender isso, esses cristãos que não entendem isso, não são cristãos verdadeiros. São cristãos da prosperidade, que vai buscar isso, coisas materiais. A gente tem que se desprender da matéria, não que a matéria não seja boa, tá? Você tem que aprender a colocar a matéria, irmãos, no lugar devido dela. A gente está aqui, ó, a minha casa aqui tem matérias, não tem? Eu sou uma matéria,
certo? Eu sou um corpo material. Só que o que vem na frente é o espírito. Então você tem que desprender da matéria. Eu uso dessas coisas aqui, mas eu vou levar para o céu quando eu partir desse mundo. O meu espírito, ele é imortal. A carne, ela perece, ela vai morrer, vai ser comida pela terra. Depois, quando o Senhor Jesus vai nos devolver o corpo glorificado, que não tem pecado, aí sim. Mas até lá, a matéria, ela tem que ocupar o lugar dela. Você usa das coisas, mas você não deixa se dominar por elas. Você não pode deixar ser escravo dela. Você que tem que dominar as coisas. Entendeu? Ela é só para a gente utilizar aqui, por quanto temos aqui. Mas você não pode se apegar às riquezas, aos bens materiais. Eles não te dão a verdadeira felicidade. Eles te dão um certo conforto, mas felicidade plena, se fosse assim, os famosos ricos aí não se afundaria nas drogas. Muitos ricos aí morreram no coronavírus. Cadê? O dinheiro salvou? Ou muitos ricos morrem de câncer. Muitos ricos morreram de AIDS lá atrás. Entendeu? Cadê o dinheiro? Salvou? Cadê a felicidade? Por que eles vão para as drogas? Por que muitos famosos vão para a bebida? Por que muitos, no tempo do coronavírus aí, da pandemia, até falei, nem pode falar aqui porque dá um BO danado. É capaz desse vídeo ser derrubado. Então, naquele tempo lá, muitos artistas começaram a mendigar trabalho. Entendeu? E cadê os status dele? Cadê o dinheiro? Acabou? Ué, entendeu? Então a gente não é salvo pelo dinheiro, pelo poder, por coisas materiais. A gente é salvo pela obra de Cristo na cruz. Então a gente tem que andar pela sã doutrina, o ensino da Bíblia. Entendeu? Se você obedece a palavra de Deus, você vai ser protegido por Deus. Você vai ser abençoado. Não é que você nunca vai morrer ou nunca vai adoecer. Não é isso. Só que você vai passar por todas as dificuldades da sua vida com o poder de Deus, com força. Deus não livra a gente das tribulações. Ele dá força para você e eu vencer elas, superar elas. Ele não livra. É o livramento que fala na Bíblia. Me dar-me livramento. Não é livramento de você não passar pelas dificuldades. É livramento de Deus dar força para vencer. O livramento que Deus dá, de livrar mesmo, é de quando, vamos supor assim, acontece uma coisa com você que pode te levar à morte. Aí sim ele dá livramento. Por exemplo, eu já tive livramento de morte. Várias vezes o inimigo tentou pôr pessoas que veio para me matar, porque ele sabia a obra, que Deus ia fazer uma obra na minha vida, que muitos falaram e eu não entendia na época, né, que eu não era convertido. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus e comecei a estudar as escrituras, eu vi que era verdade. Deus ia me usar grandemente para me fazer a obra que eu estou fazendo hoje, em vários aspectos. Então o diabo já tinha previsto isso, porque ele tem os demônios a serviço deles. E os demônios estão nos cercando, assim como os anjos nos cercam de Deus, assim como Deus vê todas as coisas em todos os lugares, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e os anjos de Deus estão ao nosso redor, os anjos do mal também tá vendo tudo que a gente está fazendo. Então eles vão lá e falam para o inimigo, para o Satanás, né? Então ele já sabia a obra que Deus ia fazer na minha vida e ele se levanta. E ele tenta atrapalhar de todo jeito. Entendeu? Então a gente tem que enfrentar. Deus nos dá força para enfrentar. Os livramentos, Deus só dá livramento de morte. Por exemplo, eu já tive arma apontada na minha cabeça e não morri. Já tive gente joga aqui onde eu moro, joga moto em cima de mim. Por quê? Eu não fiz nada pro dito cujo lá, para aquela pessoa. Por que ele joga moto em cima de mim? Do nada. Ué, eu não devo nada pro cara, eu não faço mal nenhum pra ele. E ele joga moto em cima de mim. Toda vez aqui perto de onde eu moro acontecia isso direto. Agora deu uma amenizada nisso, mas vez ou outra acontece. Por quê? É uma pessoa conduzida pelo inimigo, porque ela não gosta da luz. Então ela vai atacar a luz. Entendeu? E eu já sei disso. Entendeu? Então o que eu faço? Eu vou me defender de alguma forma. Deus vai me dar capacidade, habilidades e vai me dar sabedoria para me dar com essas situações. E o livramento que ele dá é de morte se ainda meu tempo não tiver chegado aqui, certo? Da minha partida. Quando meu tempo chegar, Deus vai me chamar, entendeu? Mas enquanto meu tempo não chegar, ele me dá livramento de morte, como ele já me deu várias vezes, irmãos. Entendeu? Só que ele não dá livramento das dificuldades, das tribulações, das perseguições. Ele dá força para você vencer com sabedoria, com discernimento da palavra, com todas as coisas necessária para a gente se fortalecer e vencer, entendeu? Ele não livra você, ele te dá força. Você tem que pedir a força para Deus, para te capacitar, para te dar força para você vencer, entendeu? É isso. Então, as aflições,
a gente vai passar nesse mundo. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Aí, ó, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós somos mais que vencedores em Cristo. Satanás já é um derrotado, só que ele ainda tem o tempo dele aqui, e o tempo dele já está acabando. Ele vai ser condenado junto com o falso profeta e o anticristo, ser lançado no lago do fogo do inferno, para quem crê, né? Porque eu creio tudo que está na Bíblia, eu creio tudo que está nas Escrituras. Se Deus fala que vai ter o inferno, que vai ter o sofrimento eterno, assim como para os cristãos verdadeiros vai ter a vida eterna, não vai ter mais sofrimento, vai cessar toda lágrima, toda dor, não vai ter dor no paraíso. A gente vai viver entre o céu e a terra, entendeu? Tipo, o Jacó falava, não sei se foi Jacó, e Jesus falou também, que viu os anjos do céu, uma escada, e os anjos do céu subindo e descendo. Então a gente vai ficar entre o céu e a terra, a nova Jerusalém, que Deus fala que vai fazer novos céus e nova terra. Isso tudo aqui vai acabar. Isso aqui é uma farsa, entendeu? Isso aqui é um engano, é o mundo de Satanás. A gente está peregrinando aqui, mas nós somos cidadãos do céu. A partir que a pessoa entrega a vida para Jesus, ele não pertence mais a esse mundo. Ele é um extraterrestre, entende? E as pessoas não entendem isso daqui. E aí ela fica lutando pelo mundo. Que mundo, cara? Esse mundo é corrompido, esse mundo está acabado. A gente vai ter que trabalhar? Sim, vai ter que trabalhar. Vai ter que fazer faculdade? Vai ter. Vai ter que se casar, se unir com o cônjuge? Vai ter. Entendeu? Mas a gente tem que entender que essas coisas vão acabar uma hora. Certo? E nós vamos para a vida eterna. Agora, quem quiser adorar o mundo e as coisas que o mundo ensina, vai para as ideologias do mundo. E aí, essas ideologias vêm do diabo. Então, a pessoa está circunvando ao sistema do diabo. Então, e ela se vende por pouca coisa. Às vezes não é nem por muito dinheiro. Se vende por ter cargos na empresa. Se vende barato só para ter cargo na empresa. Porque tem medo, né, de ficar desempregado. Deus é magnânimo. Deus é todo poderoso. Lembra do povo do Egito que ele tirou da escravidão? Ali é uma figura. Lá eles libertou o povo da escravidão na carne. Hoje a escravidão nossa é na mente, é na mentira, é no engano. Então Deus nos liberta disso. Jesus nos liberta disso. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é só do pecado, mas é do engano do mundo. Que o mundo plantou. O diabo plantou nesse mundo. Entendeu? Então, o que acontece, meus irmãos? Eu estou falando rápido assim para não tomar muito tempo de vídeo. Eu já está com 32 minutos, senão ninguém vê vídeo longo, né? Então, o que acontece, meus irmãos? Então, quando você entende essas coisas aí, você vive nesse mundo com a maior felicidade do mundo. Os apóstolos foram lá perseguidos e cantavam louvor a Deus, dava glória a Deus, e tudo dá graça, até pelas tribulações, porque quando você passa por lutas, por tribulações, você amadurece a sua fé se fortalece, você não teme mais nada nem ninguém. Eu não temo ninguém, não temo nem a morte, irmão, porque a morte um dia ela vai vir para mim, cedo ou tarde ela vai vir, eu vou partir, eu não vou ser eterno, eu só vou ser eterno quando Jesus ressuscitar o meu corpo, ou se ele vir antes de eu morrer e me der o corpo glorioso, aí sim, nunca mais eu morro. Até lá, o meu corpo vai morrer uma hora, certo? Então se esse corpo vai morrer, irmãos, eu tenho que viver da melhor forma possível. Agora, se eu morrer aí adorando o anticristo, eu vou para a perdição eterna, para o sofrimento eterno, onde vai ter sofrimento, ranger de dente, de dia e de noite, perturbação, tudo do maior sofrimento possível que você imaginar. Você vai ficar na eternidade lá, sofrendo por toda a vida, entendeu? Então, irmãos, é melhor, e você vai morrer da mesma forma. Você vai morrer servindo o diabo ou servindo a Deus. É melhor morrer servindo a Deus e ir para a vida eterna, porque não vai ter mais sofrimento, do que ser para o sofrimento eterno. Vocês não sabem o que é o inferno, o que é o lago de fogo. Muita gente brinca, ela fala, não, e tá. Quando chegar lá não tem arrependimento. O arrependimento é em vida, tá? É em vida, tá? Não tem arrependimento depois da morte, não. Deus dá vários anos pra gente. Quantas vezes eu não falei pro meu pai? Você teve vários livramentos de morte. Deus deu várias oportunidades para o senhor. E o senhor continua errando. Se conserte. Entendeu? Não é ser perfeito. Ninguém vai ser perfeito. Ninguém vai ser totalmente perfeito. A gente vai falhar. Mas a nossa maior... a gente vai falhar, mas a gente tem que cometer mais acerto do que erros. A gente tem que alimentar mais o espírito do que a carne. A gente tem que procurar fazer mais o que é certo do que o que é errado. Tentar o máximo possível colocar a palavra de Deus em prática,
no que ela ensina, naquilo que você, dentro das suas limitações, naquilo que você alcançar. Entendeu? Procurar fugir do mal, procurar de se aliar com pessoas que cometem injustiça, que traem umas às outras, que mente, que engana, que manipulam. Dessas pessoas eu me afasto, porque senão eu posso me contaminar. Entendeu? E acabar caindo nessas armadilhas e pecando. Então, aí a pessoa só se atém na parte sexual, pecado da carne. Pecado da carne é o que as igrejas de pedra e põe. Tudo bem, né? Esse pecado também, você tem que ser fiel para o seu companheiro. A mulher tem que ser fiel para o seu companheiro fiel para a mulher. Tem que ser, correr junto, um ajudar o outro. Porque eu vou fazer um vídeo de relacionamento. Por que os relacionamentos de hoje não estão durando mais? Porque a gente escolhe mal. Tanto eu escolho mal, quanto vocês escolhem mal. Entendeu? Vocês não escolhem baseado na palavra de Deus. Quando você escolher um companheiro ou uma companheira baseada na palavra, vai dar certo. Porque Deus está abençoando aquilo ali. E vocês andar na direção de Deus, guiado pela palavra, não é que você vai ser... As pessoas imaginam assim, né? Eu não posso isso, eu não posso aquilo, vou ser santo, vou ter que deixar de largar de fazer isso. Não é assim que funciona, irmãos. É lógico que tudo que é contrário à palavra de Deus, Deus vai exigir que a gente largue, mas não é de uma hora para outra. Ele vai nos capacitando pelo Espírito. Conforme a gente vai buscando, estudando a Escritura, e orando, e buscando, e querendo falar para Deus que você quer mudar de vida, quer mudar o seu caráter, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa honesta, Deus vai te moldando, entendeu? Pelo Espírito. Mas você tem que querer a mudança. Só que você, não é que você vai poder continuar se divertindo, mas com moderação. Por exemplo, Deus, ele proíbe, não você de beber, mas ele proíbe a pessoa de se embriagar. Porque na Bíblia está muito claro isso. Entendeu? Deus não proíbe você de curtir festa. Antigamente o povo de Deus era festeiro. Mas que tipo de festa você vai? Na onde toca funk profano? Entendeu? Aí você não pode estar. Porque aí contra o que a palavra ensina. Palavrões, profanidade, orgias, entendeu? O cristão não tem que estar num lugar desse. Mas você pode ter num churrasquinho de família, entendeu? Com músicas adequadas, que não fica falando essas coisas, essas orgias, entendeu? Você pode se divertir, você pode ir numa praia, você pode ir numa piscina, né? Eu não vou lá pra praia, ou numa piscina para ficar olhando mulher pelada. Eu vou lá para me divertir com a minha família, entendeu? É a intenção, é o que tá aqui, ó, na sua mente. Tá tudo aqui. Qual que é a intenção do seu coração? Se a sua intenção do coração for boa, Deus está contigo. Agora, se a sua intenção for má, então aí você já vai de mal a pior. Entendeu? Então é isso. Então é tudo a intenção. Não é que você tem que parar de se divertir. Não, e outra, você tem que dar prioridade para as coisas de Deus primeiro. Buscar primeiro o reino do céu e todas as coisas ali serão acrescentadas. As pessoas estão mudando a ordem. Eu tô com meu primo aqui, eu ajudo um ao outro. Aí meu primo, eu orientei ele, eu falei, primo, e ele é mais velho que eu, hein? Ele tem quase 60 anos. E eu falei, você tá fazendo errado, você tá colocando os seus problemas, você quer resolver os seus problemas, ele tem muitos problemas para resolver. E nós estamos ajudando um ao outro, né? Eu ajudo ele, ele me ajuda nas nossas dificuldades aí. Só que eu falo para ele, primeiro você tem que buscar a Deus, a gente tem que se comungar aqui, estudar a palavra, colocar a palavra em prática, orar a Deus, agradecer pelas coisas que Deus já nos deu e depois resolver nossas dificuldades. Porque quando a gente vai para a luta de resolver a nossa dificuldade, então se fala revestido de Deus, revestido das armaduras de Deus, a vitória é certa. Quando você põe as coisas na frente de Deus, de buscar Deus, quando eu acordo de manhã, eu oro, eu saio de casa para o trabalho, eu oro antes de sair, eu ponho Deus na frente, e mesmo assim, ainda tem que se comungar com os irmãos, tem que se reunir, se congregar, entendeu? Não nesses tempos fraudulentos, mentirosos que tem por aí, se reúna com a sua família em casa, ou seu vizinho, se ele é cristão, chame ele, ou vamos estudar a Bíblia hoje, é que hoje está tudo distorcido, nós estamos no final dos tempos, então ninguém quer saber mais da verdade, a pessoa quer saber do que dá certo, ela não quer saber do que é certo. Ela não quer saber o que é certo, ela quer saber o que dá certo para ela. Se for de maneira errada, ela aceita. Deu certo de maneira errada, então é isso que eu quero. Ela não quer saber o que é correto, o que é justo, o que é verdadeiro. Ela não quer saber da verdade. Ela quer andar, mesmo não andando na mentira, mas se der certo, é isso que ela quer. Entendeu? E aí por isso que lá na frente elas vão se ferrar. Elas ganham um pouco aqui, mas lá na frente elas vão para a perdição eterna. E não só para a perdição eterna, porque tudo que o homem plantar aqui também ele colhe, viu? Ele colhe aqui também. Por isso que a vida das pessoas não vai para frente. Aí fala, o que foi que eu fiz? Ela esquece. Vai lá para trás.
Quantas coisas eu fiz de errada lá atrás e Deus transformou a minha vida, graças a Deus, quando eu encontrei Jesus no meu caminho, porque eu sofri as consequências dos meus erros. Só que graças a Deus hoje eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu não estou falando que eu sou perfeito, eu não sou perfeito, irmão, ninguém é, só Jesus, entendeu? Mas eu tento andar justamente, eu tento andar na verdade, eu tento fazer o que é certo, dentro da palavra de Deus, tá? E esse foi o vídeo, irmão, vou parar por aqui que tá, eu vou dar início a outro aqui, tá? Vou dar uma paradinha aqui no vídeo, vou gravar uns outros vídeos, tá? E vou falar de relacionamento também, tá? Muito obrigado por quem acompanha meus vídeos. Deus abençoe grandiosamente, derrama bênçãos sem medidas, dê sabedoria e discernimento a todos, paz de espírito e união na família de vocês. Busquem estudar as escrituras, busquem se reunir nas casas para estudar, para louvar a Deus, para agradecer. Vocês vão ver como as coisas vão começar a dar certo. Não estou dizendo que não vai ter luta, que não vai ter tribulação, que o inimigo não vai se levantar, vai. Mas vocês vão estar totalmente preparados e revestidos com as armaduras de Deus, para vencer o maligno, e vencer o mundo, e vencer as coisas que o mundo te põe, as mentiraiadas, ou as coisas, não acreditar mais no mundo, não acreditar no homem, tudo que o homem falar. Como você sabe que a pessoa é de Deus ou não? Comparando com a Bíblia. Se ela falar, tiver de acordo com a palavra, essa pessoa é de Deus. Se ela falar e tiver tudo distorcido, ela não é de Deus. Ela se veste de santo para enganar vocês. Entendeu? Tá bom? Deixa o like se gostou do vídeo, tá? Se concordou. Deixa o dislike se não concordou. Compartilha o vídeo com outros, irmãos. Para o YouTube ver que o vídeo tem relevância e jogar para outras pessoas, tá? Para outras pessoas conhecer a verdade. Para as outras pessoas não serem enganadas. Para elas serem salvas por Cristo, tá? Porque nós já estamos no final dos tempos. Muitos já acordaram, já abriram os olhos, né? Outros ainda estão dormindo, né? São virgens nestas, alguns aí. Outros já são virgens prudentes, já estão abrindo os olhos já para o acontecimento que está no mundo, né? Então, deixa o like, compartilha os vídeos, se inscreva quem não é inscrito no canal, tá? Bem-vindo aos novos inscritos. E tô aí de volta aí, tô com toda a força total no nome do Senhor Jesus, para combater contra as hostes espirituais da maldade e enfrentar as batalhas de pessoas que se levantam conduzidas pelo inimigo nas nossas vidas, tá bom? Força aí para todos vocês, Deus abençoe. Conte comigo, que eu puder ajudar vocês eu ajudo, o que eu não puder eu vou falar, ó, infelizmente não posso ajudar nessa parte, mas no que eu puder ajudar, se precisar comigo, eu tiver como ajudar, eu ajudo vocês, tá? Então, até o próximo vídeo aí. Deus abençoe a todos.